Eu estava conversando com a minha mãe hoje de manhã sobre como essas eleições de 2024 estão diferentes das eleições de 2020. A essa altura do campeonato, a gente já tinha todos os nomes, a prefeito, a vice-prefeito. Gente, a gente está no dia 19 de junho. Para quem é da política, a eleição é antes de ontem, a eleição já está acontecendo. E a essa altura do campeonato, a gente já tinha todos os nomes. Hoje, em 2024, a gente tem certo, basicamente, o Júnior Souza e o Ramsés de Castro. Outras pessoas se colocaram como pré-candidatas, mas de uma forma a testar os nomes. No caso do Partido Novo, são 4 pré-candidatos, então a gente não sabe ainda quem vão ser o candidato pelo Novo. A gente tem a figura da Carol Canabrave e de outras pessoas que foram ventiladas, mas que ainda não se apresentaram como pré-candidatos à prefeitura, e tá todo mundo tentando fazer seus cálculos políticos a partir de uma realidade que a gente não sabe quem vai vir, quem não vai vir, enfim, ninguém tá tirando foto com ninguém nem se apresentou como candidato, imagina como vice. A essa altura do campeonato, a gente não sabe o que vai acontecer ou não. Mas ontem teve uma decisão na reunião, na plenária ordinária do Tribunal Superior Eleitoral, que ajudou a gente a entender quem não vai vir. Em relação ao caso do Duílio, a gente sempre soube que ele não pode concorrer, que ele não pode ser prefeito pelo 3º mandato aqui no nosso caso. Isso sempre foi claro, apesar dele ter tentado manter uma certa dúvida a respeito da possibilidade ou não. Mas ontem, na sessão ordinária do Tribunal Superior Eleitoral, os ministros tomaram uma decisão que deixa não só claro a inelegibilidade do Duílio de Castro, como também do Juca Bahia. Juca Bahia, eu já falei sobre ele aqui no canal, ele foi prefeito de Paraopeba por 2 vezes, né? Ele foi eleito, reeleito, inclusive com mais de 80% de aprovação. Ele saiu na metade do mandato para concorrer a deputado federal, ficou como suplente. E esse ano ele passou o título de eleitor dele para Sete Lagoas e estávamos desconfiando, estávamos apostando que ele viria como prefeito de Sete Lagoas, se fosse possível. E foi decidido ontem que não é possível. Eu vou mostrar aqui para vocês um recorte da reunião da sessão plenária do dia 18 de junho, ontem, em que o ministro relator, o André Ramos Tavares, ele dá o seu voto negativo a essa possibilidade, e aí ele traz o exemplo de uma pessoa que já é deputada federal de se candidatar, né, e de se eleger por outro município, que seria o caso do Juca Bahia. A diferença é que a pessoa que estava fazendo a pergunta em si já era deputada, o Juca ainda é suplente, tá? E aí eu vou tirar um recorte da fala dele que ele deixa explicadinho pra gente. Vamos assistir juntas. Trata-se aqui de consulta que foi formulada por Iandra Moura, deputada federal pelo estado de Sergipe, nos seguintes termos: pessoa que no curso do 2º mandato de prefeito se desincompatibiliza para concorrer à eleição proporcional estadual ou federal, âmbito federativo superior, e se elege rompendo completamente o vínculo jurídico, o cargo de chefe do executivo e com o município em que exercido o cargo de prefeito após tomar posse como deputado ou deputada estadual ou federal, pode, após 18 meses de exercício em caráter definitivo da função parlamentar, candidatar-se à chefia do executivo em município diverso daquele em que já foi prefeito. Inicio aqui lembrando a teleologia do artigo 14, parágrafo 5º da Constituição, que, no meu sentir, veda a perpetuação de uma mesma pessoa ou grupo familiar na condução do Poder Executivo. A temporariedade dos mandatos político-eletivos é sistemática que melhor realiza a máxima eficácia da impessoalidade elencada no 37 da Constituição. E, nesse sentido, a interpretação justamente do artigo 14, 5º da Constituição, o Supremo Tribunal Federal assentou que o princípio republicano, abro aspas, impede a terceira eleição não apenas no mesmo município, mas em relação a qualquer outro município da federação. Com efeito, nosso Tribunal Constitucional, naquela oportunidade, fixou a tese em repercussão geral de que a proibição da segunda reeleição é absoluta. E aqui dou ênfase à expressão porque realmente consta da própria decisão que, segundo o entendimento da Suprema Corte, a reeleição nessas circunstâncias é realmente absoluta. A vedação é absoluta à reeleição, tornando inelegível para determinado cargo de chefe do Poder Executivo o cidadão que já exerceu 2 mandatos consecutivos, reeleito, portanto, uma única vez, em cargo da mesma natureza,
ainda que em ente da federação diverso. Então, entendo eu que se o intento é assegurar que a reeleição ocorra apenas uma única vez, de modo a prestigiar a temporariedade e alternância no exercício do poder, compreendendo como absoluta a proibição da segunda reeleição em pleito subsequente, essa tese, que é uma tese fixada em repercussão geral, não há, portanto, nesse sentido, espaço para distinções a depender de localização do município. Quanto à segunda distinção proposta, observo que tampouco altera essa mesma conclusão, pois a ocorrência de disputa prévia em pleito proporcional, seja estadual ou federal, é uma circunstância que considero lateral, que é incapaz de interferir no regime jurídico constitucional do tema fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa observação afasta qualquer interpretação no sentido de que o prefeito reeleito, por ter disputado uma eleição intercorrente entre as eleições municipais, poderia se tornar prefeito no período imediatamente seguinte àquele em que já havia exercido o mandato em reeleição. É que a métrica constitucional para estipulação da vedação ao terceiro mandato não é a eleição subsequente, mas sim o período subsequente, em alusão ao mandato quadrienal dos chefes do Executivo Municipal. Tanto que o STF, ao julgar o já mencionado recurso extraordinário, estipulou a tese de que o artigo 14, parágrafo 5º, deve ser interpretado no sentido de que a proibição da segunda reeleição é absoluta. Não é possível que o prefeito já reeleito se candidate novamente para o mesmo cargo em eleição municipal subsequente, independentemente da localização do município, sendo também indiferente que o segundo mandato não tenha sido exercido na integralidade do período, em virtude da disputa prévia exitosa em pleito proporcional estadual ou federal intercorrente entre os pleitos municipais. Ou seja, não tem terceiro mandato, independentemente do que aconteceu no segundo mandato. Se o prefeito renunciou, se concorreu a outro cargo, se foi em outra cidade, não tem terceiro mandato. Independentemente também se o prefeito no primeiro mandato, na verdade foi um vice, que seria o caso do Duílio, não tem terceiro mandato. Isso significa que duas peças estão oficialmente fora do jogo, o Duílio de Castro e o Juca Bahia. Mas ainda a coisa é muito nebulosa. Eu já falei aqui nesse canal diversas vezes que eu acredito que a oposição precisaria se unificar, tá? Precisaria se unir, porque é uma possibilidade que a gente tem de construir uma alternativa viável para o povo da nossa cidade, uma alternativa a essa cultura coronelista antiquada, essa cultura de gestão preguiçosa, de manutenção das coisas como são, que a gente enfrenta aqui em Sete Lagoas há tanto tempo. A gente sabe que com o grupo que está aí, a gente não consegue mudar isso, mas se a gente trazer mudança para a cidade, trazer outros nomes, trazer novas expectativas, perspectivas, pode ser que a gente esteja mais perto de fazer algo diferente. Então eu sempre falei que a gente precisava tirar esse povo de onde está. Como o governo do Duílio não tem sucessor, não fez sucessor, não construiu sucessor, se as pessoas, se os nomes que estão se apresentando se unificarem para a gente disputar essa majoritária, seria muito mais fácil, estaríamos muito mais próximo desse ideal, que eu acredito que seja, enfim, o ideal. E aí, pessoal, como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Eu quero saber a opinião de vocês, então me digam aqui nos comentários e eu convido você a me acompanhar, me seguir lá no Instagram, porque lá a gente consegue conversar. Vocês me mandam mensagem lá no privado, eu respondo. É mais fácil pra gente conversar por lá, tá? O que vocês acharam? Surpreendeu, não surpreendeu? Me diga a opinião de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Um beijo para vocês, tchau!